Eu me lembro exatamente do momento em que ouvi aquelas palavras. Foi como se o chão tivesse se aberto sobre meus pés. Meu nome não estava no testamento do meu avô, o homem que sempre disse me considerar como um filho. E o motivo? Preguiçoso. Essa foi a justificativa que meus tios e até mesmo meu próprio pai encontraram para me deixar de fora. Preguiçoso. Como se minha vida inteira pudesse ser resumida a uma única palavra injusta, cuspida com desprezo, sem olhar para tudo o que eu tinha feito em silêncio, sem que ninguém visse. Era uma manhã abafada quando me chamaram para a leitura do testamento. Eu ainda me recuperava de uma cirurgia complicada que tinha me deixado de cama por meses, incapaz de trabalhar ou sequer me levantar direito. Enquanto eu lutava contra dores e noites intermináveis de incerteza, eles se reuniam às escondidas para decidir o destino do patrimônio da família. E naquele dia, ao ver a lista lida pelo advogado, percebi que não havia espaço para mim. "Não se surpreenda, Daniel", disse minha tia Lena com aquele sorriso seco que sempre usava para me diminuir. "O papai queria deixar os bens para quem realmente se esforçou na vida. Você nunca quis nada, nunca batalhou por nada." Aquilo doeu mais do que qualquer ferida física que eu já tivesse tido. Eu sabia que tinha um histórico de tropeços, que não era perfeito, mas preguiçoso. Eles não tinham ideia das batalhas silenciosas que eu enfrentava. Não sabiam das noites que virei estudando para conseguir a bolsa que me permitiu ser o primeiro da família a entrar na universidade. Não sabiam das vezes que trabalhei escondido para pagar minhas contas quando ninguém acreditava em mim. O que eles também não sabiam era que, durante aqueles anos em que eu passei perto do meu avô, eu tinha guardado algo que ele mesmo me entregou, como se já previsse que esse dia chegaria. Era apenas uma pasta, um simples conjunto de papéis que parecia insignificante, mas que eu sempre guardei com cuidado. Meu avô tinha me olhado nos olhos com aquele jeito firme e dito: "Daniel, vai chegar a hora em que vão duvidar de você. Quando isso acontecer, use isso." Naquele instante, sentado na sala cheia de olhares que me julgavam, eu senti o peso daquela pasta como nunca antes. Eles me viam como o elo fraco, o sobrinho fracassado, a vergonha da família. Mas havia uma chama dentro de mim que começou a acender. Eu não iria aceitar aquela injustiça calado. Enquanto o advogado terminava a leitura, senti minha respiração ficar mais pesada. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de raiva contida. Eu olhava para cada um deles e via apenas ganância. Meu primo André cochichava com o pai, já imaginando o que faria com a parte que herdaria. Minha tia Lena ajeitava o colar caro no pescoço, como se já pudesse sentir o dinheiro na sua conta. E meu pai, meu próprio pai, evitava meu olhar, como se a exclusão também fosse um alívio para ele. Eu não disse nada naquele momento, apenas respirei fundo e permaneci em silêncio. Eles não sabiam, mas o jogo ainda não tinha terminado. A pasta estava comigo, guardada como um segredo. E eu sabia que aquele documento poderia mudar tudo. Eu não era preguiçoso, nunca fui. E eu estava prestes a provar isso de uma forma que eles jamais esqueceriam. Naquela noite, depois da leitura do testamento, não consegui dormir. As palavras preguiçoso e inútil ecoavam na minha mente como marteladas. Eu me revirava na cama, olhando para o teto escuro, sentindo o peso de toda a rejeição da minha família. Cada lembrança da infância vinha como uma onda dolorosa. Eu correndo no sítio do meu avô, ouvindo suas histórias, sentindo seu orgulho de me ensinar pequenas lições da vida. E agora, tudo o que restava era um silêncio pesado e uma herança da qual eu tinha sido cortado. Mas enquanto o rancor queimava dentro de mim, algo mais pulsava, a lembrança daquela pasta. Estava guardada no fundo do meu armário, envolta em plástico, protegida até da poeira. Eu não sabia exatamente o que continha,
mas lembrava das palavras do meu avô, ditas em seu tom firme, quase solene. Daniel, você precisa guardar isso. É a prova de quem você é e de quem eles são. Levantei-me no meio da noite, mesmo com a dor ainda latejando da cirurgia recente. Caminhei devagar até o armário e puxei a pasta. Meus dedos acariciaram a capa gasta, como se ali estivesse mais do que papel, mas um pedaço da confiança do meu avô em mim. Sentei-me na mesa da cozinha, abri devagar e comecei a folhear. O que encontrei fez meu coração disparar. Havia cartas antigas, assinadas por meu avô, nas quais ele descrevia sua visão sobre cada membro da família. Em uma delas, falava de mim. Daniel é o único que me escuta de verdade. Não é preguiça, é sensibilidade. Ele observa mais do que fala. Sei que a família o subestima, mas ele tem algo que nenhum deles tem: caráter. Meus olhos se encheram de lágrimas ao ler aquelas palavras. Era como se ele estivesse sentado à minha frente, me defendendo mesmo após sua partida. Continuei folheando e encontrei mais. Havia recibos, comprovantes de transferências, contratos. Entre eles, um documento em particular me fez gelar. Era uma escritura do sítio da família, datada de anos atrás, mas em que constava uma cláusula estranha. Se algum dos herdeiros tentasse vender a propriedade sem o consentimento de todos, a venda poderia ser anulada judicialmente. De repente, tudo começou a fazer sentido. Eu lembrava de conversas sussurradas entre meus tios sobre vender terras, mesmo quando meu avô ainda estava vivo. Talvez aquele documento fosse justamente a proteção que ele havia preparado. Na manhã seguinte, ao me olhar no espelho, percebi que algo em mim tinha mudado. A dor da exclusão ainda estava lá, mas havia também uma determinação diferente. Eu não estava mais apenas reagindo ao ódio deles, eu tinha em mãos algo concreto, algo que poderia virar o jogo. Quando cheguei na casa da minha tia Helena para uma reunião de família, como eles gostavam de chamar quando queriam decidir o destino de tudo sem me consultar, percebi que os olhares de desprezo estavam ainda mais evidentes. André, meu primo, riu ao me ver entrar. Ora, olha só quem apareceu, o herdeiro fantasma. Respirei fundo, segurei a pasta contra o peito e me sentei. Não respondi, apenas observei. Eles achavam que eu estava ali para implorar, mas na verdade, eu estava apenas esperando o momento certo. Minha tia Helena começou a falar sobre dividir as propriedades, sobre vender parte do sítio para cobrir dívidas, sobre como o papai teria aprovado se fosse para o bem de todos. Eu a escutava em silêncio, mas por dentro, cada palavra dela me confirmava que eu estava no caminho certo. Eles ainda não sabiam, mas aquela pasta carregava a verdade, uma verdade que poderia não só me devolver a dignidade, mas também expor a ganância deles diante de todos. E eu estava pronto para isso. Naquela noite, depois da leitura do testamento, não consegui dormir. As palavras preguiçoso e inútil ecoavam na minha mente como marteladas. Eu me revirava na cama, olhando para o teto escuro, sentindo o peso de toda a rejeição da minha família. Cada lembrança da infância vinha como uma onda dolorosa. Eu correndo no sítio do meu avô, ouvindo suas histórias, sentindo seu orgulho de me ensinar pequenas lições da vida. E agora, tudo o que restava era um silêncio pesado e uma herança da qual eu tinha sido cortado. Mas enquanto o rancor queimava dentro de mim, algo mais pulsava, a lembrança daquela pasta. Estava guardada no fundo do meu armário, envolta em plástico, protegida até da poeira. Eu não sabia exatamente o que continha, mas lembrava das palavras do meu avô, ditas em seu tom firme, quase solene. Daniel, você precisa guardar isso. É a prova de quem você é e de quem eles são. Levantei-me no meio da noite, mesmo com a dor ainda latejando da cirurgia recente. Caminhei devagar até o armário e puxei a pasta.
Meus dedos acariciaram a capa gasta, como se ali estivesse mais do que papel, mas um pedaço da confiança do meu avô em mim. Sentei-me na mesa da cozinha, abri devagar e comecei a folhear. O que encontrei fez meu coração disparar. Havia cartas antigas, assinadas por meu avô, nas quais ele descrevia sua visão sobre cada membro da família. Em uma delas, falava de mim. Daniel é o único que me escuta de verdade. Não é preguiça, é sensibilidade. Ele observa mais do que fala. Sei que a família o subestima, mas ele tem algo que nenhum deles tem: caráter. Meus olhos se encheram de lágrimas ao ler aquelas palavras. Era como se ele estivesse sentado à minha frente, me defendendo mesmo após sua partida. Continuei folheando e encontrei mais. Havia recibos, comprovantes de transferências, contratos. Entre eles, um documento em particular me fez gelar. Era uma escritura do sítio da família, datada de anos atrás, mas em que constava uma cláusula estranha. Se algum dos herdeiros tentasse vender a propriedade sem o consentimento de todos, a venda poderia ser anulada judicialmente. De repente, tudo começou a fazer sentido. Eu lembrava de conversas sussurradas entre meus tios sobre vender terras, mesmo quando meu avô ainda estava vivo. Talvez aquele documento fosse justamente a proteção que ele havia preparado. Na manhã seguinte, ao me olhar no espelho, percebi que algo em mim tinha mudado. A dor da exclusão ainda estava lá, mas havia também uma determinação diferente. Eu não estava mais apenas reagindo ao ódio deles, eu tinha em mãos algo concreto, algo que poderia virar o jogo. Quando cheguei na casa da minha tia Helena para uma reunião de família, como eles gostavam de chamar quando queriam decidir o destino de tudo sem me consultar, percebi que os olhares de desprezo estavam ainda mais evidentes. André, meu primo, riu ao me ver entrar. Ora, olha só quem apareceu, o herdeiro fantasma. Respirei fundo, segurei a pasta contra o peito e me sentei. Não respondi, apenas observei. Eles achavam que eu estava ali para implorar, mas na verdade, eu estava apenas esperando o momento certo. Minha tia Helena começou a falar sobre dividir as propriedades, sobre vender parte do sítio para cobrir dívidas, sobre como o papai teria aprovado se fosse para o bem de todos. Eu a escutava em silêncio, mas por dentro, cada palavra dela me confirmava que eu estava no caminho certo. Eles ainda não sabiam, mas aquela pasta carregava a verdade, uma verdade que poderia não só me devolver a dignidade, mas também expor a ganância deles diante de todos. E eu estava pronto para isso. Enquanto minha tia Helena falava com ares de autoridade, notei o brilho de ambição nos olhos dela. Era como se tivesse esperado a vida inteira por aquele momento em que teria, finalmente, o poder sobre tudo o que meu avô havia construído. Do outro lado da mesa, meu tio Cláudio balançava a cabeça em concordância, sem questionar nada. E André, o mais debochado, sorria como quem já tinha certeza da vitória. Daniel, você não precisa se preocupar com nada, disse Helena, voltando seu olhar para mim com um tom condescendente. Nós cuidaremos de tudo. Afinal, você não tem o perfil para lidar com essas responsabilidades. O papai sabia disso. Senti meu estômago embrulhar, mas não deixei transparecer. Apertei a pasta em meu colo, como se aquele objeto fosse o meu escudo. Respirei fundo antes de responder. Curioso, tia, porque o vovô sempre disse que caráter valia mais do que qualquer papel. O silêncio que se fez na sala foi quase palpável. André resmungou e riu com desdém. Lá vem ele com essa mania de achar que é especial. No fundo, Daniel, você não passa de um peso morto. Eu poderia ter explodido ali, jogado os documentos na mesa e revelado tudo, mas algo dentro de mim dizia que não era a hora. Ainda não. Eles precisavam se sentir seguros, confiantes, acreditar que tinham me vencido, para que a queda fosse ainda mais dura. Voltei para casa naquela tarde com a mente fervendo. Enquanto caminhava,
Lembrava das vezes em que meu avô me chamava para ajudá-lo no sítio. Eu era apenas um adolescente, mas me sentia importante quando ele me confiava tarefas simples: buscar ferramentas, verificar cercas, observar o gado. Ele nunca falava em herança ou dinheiro. O que ele me passava era algo diferente: responsabilidade, respeito, paciência. Naquela noite, decidi reler todos os papéis. Coloquei-os em ordem sobre a mesa da cozinha. As cartas, os recibos, os contratos. Cada um deles formava um quebra-cabeça que mostrava quem meu avô realmente era e o quanto ele havia previsto a ganância dos outros. O documento da cláusula do sítio parecia ser a peça central, mas as cartas eram ainda mais poderosas. Ali estavam suas palavras, escritas de próprio punho, defendendo minha honra, dizendo quem eu era de verdade. Enquanto lia, senti uma força crescendo dentro de mim. Não era apenas sobre provar meu valor, era sobre honrar a memória de quem acreditou em mim, quando ninguém mais acreditava. Alguns dias depois, recebi uma ligação inesperada. Era do advogado da família, Dr. Moreira. "Daniel, gostaria que você viesse ao escritório", disse ele em tom formal. "Há questões que precisam ser esclarecidas antes do inventário final." Meu coração disparou. Eu sabia que aquele momento estava chegando. Preparei-me, coloquei a pasta debaixo do braço e fui até lá. Quando cheguei, vi meus tios e meu primo já reunidos, todos com expressões sérias. O advogado parecia cansado, mas o seu olhar era neutro, profissional. "Estamos aqui para concluir os trâmites, mas antes disso, se algum de vocês tiver algo a acrescentar, este é o momento." O ar ficou pesado. Meus tios se olharam como se tivessem certeza de que nada poderia mudar a decisão já feita. André se recostou na cadeira, cruzou os braços e disse com arrogância: "Não há nada a se acrescentar. O preguiçoso aqui já sabe que não tem direito a nada." Foi neste instante que senti o sangue ferver. Olhei para o advogado, depois para todos eles, e então abri a pasta e espalhei os documentos sobre a mesa. Acho que meu avô teria algo a dizer sobre isso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os olhos dos meus tios e de André se arregalaram no momento em que os papéis tocaram a mesa. As cartas amareladas, com a caligrafia firme do meu avô, chamaram a atenção de todos. O advogado ajustou os óculos, curioso, e se inclinou para observar. "O que é isso, Daniel?" perguntou Helena com a voz mais alta do que o normal, tentando esconder a tensão. Segurei firme o documento principal, aquele que parecia uma bomba prestes a explodir. Olhei diretamente para ela antes de responder. "É a voz do vovô, a verdadeira, não aquela versão distorcida que vocês querem impor." Coloquei diante deles a carta mais significativa, datada de poucos meses antes da morte dele. Com a voz firme, li em voz alta: "Ao meu neto Daniel deixo não apenas minhas lembranças, mas também a confiança de que saberá cuidar do que realmente importa. Ele pode parecer calado, mas é observador. Pode parecer quieto, mas é forte. Sei que o julgam como preguiçoso, mas a verdade é que ele aprendeu a ouvir antes de agir, e isso é mais valioso do que qualquer pressa ou ambição." Quando terminei a leitura, a sala estava em silêncio absoluto. Helena apertava as mãos nervosamente. Cláudio parecia perdido, e André, pálido, encarava o chão como se não soubesse o que fazer. O advogado pigarreou e disse: "Isso muda bastante a interpretação que tínhamos sobre as intenções de seu avô. Mas, Daniel, onde encontrou esses documentos?" "No quarto dele." Respondi sem hesitar. "Ele mesmo me entregou essa pasta pouco antes de adoecer. Disse que eu deveria guardá-la bem, pois chegaria o dia em que precisaria dela." André se levantou bruscamente, batendo a mão na mesa. "Isso é armação. Você inventou tudo isso porque nunca suportou ver que não tinha importância para a família." "Cuidado com suas palavras, André", retruquei, mantendo a calma.
Está tudo datado, com firma reconhecida e, se o senhor Moreira quiser, pode verificar a autenticidade em cartório. O advogado assentiu, pegando os documentos com delicadeza e examinando-os. De fato, são legítimos, murmurou, mais para si mesmo, mas o suficiente para que todos ouvissem. A tensão tomou conta da sala. Helena olhava para Cláudio, como se esperasse que ele dissesse algo, mas ele permanecia mudo, a testa suada. Foi então que ela se levantou, ergueu o queixo e tentou recuperar o controle da situação. Mesmo que essas cartas existam, isso não muda o fato de que seu avô excluiu você do testamento oficial, e o testamento é a lei. Foi aí que respirei fundo e abri o envelope com o documento mais importante de todos, a cláusula referente ao sítio da família. Minhas mãos tremiam, mas minha voz saiu firme. Talvez a senhora devesse ouvir isso antes de falar de lei. Li em voz alta a cláusula onde meu avô declarava que o sítio não poderia ser vendido, dividido ou transferido sem a minha autorização expressa. A expressão de André se transformou num misto de raiva e incredulidade, e Helena quase perdeu o fôlego. Isso não é possível, murmurou Cláudio, balançando a cabeça. Eu mesmo vi o testamento, não havia nada disso. É porque vocês só viram o que quiseram ver, mas meu avô sabia exatamente com quem estava lidando. O advogado ajeitou os óculos novamente e se recostou na cadeira. Daniel tem razão. Essa cláusula é clara, e sendo registrada oficialmente, ela tem força de lei. O impacto foi devastador. Pela primeira vez, meus tios e André estavam sem argumentos. O peso da verdade caiu sobre eles como uma tempestade repentina. Mas eu sabia que aquela era apenas a primeira batalha. Eles não desistiriam tão facilmente. O silêncio que se seguiu parecia ensurdecedor. Eu podia ouvir apenas o som do meu coração batendo, pesado dentro do peito. Aquela cláusula havia virado o jogo, mas eu sabia que os três não aceitariam a derrota de maneira pacífica. André foi o primeiro a reagir. Ele puxou o testamento oficial das mãos do advogado e o folheou com desespero, como se fosse encontrar uma falha escondida. Seu rosto ficava mais vermelho a cada página virada. "Isso é impossível!" ele gritou, batendo o documento contra a mesa. "Você deve ter falsificado isso, Daniel. Não pode ser real." O advogado levantou a mão, pedindo calma. "Jovem, eu já disse, os carimbos são legítimos, as assinaturas autênticas e a cláusula está em pleno vigor. Não adianta negar o óbvio." Helena respirou fundo e se aproximou de mim com aquele olhar afiado que sempre me intimidou na infância. "Escute aqui, menino. Você não entende a gravidade do que está fazendo. Esse sítio é a única coisa de valor que sobrou da família. Você vai deixar tudo nas suas mãos. Você, que sempre viveu à sombra dos outros?" Olhei fixamente para ela. "Não sou eu quem está deixando. Foi o vovô. Ele confiou em mim porque sabia que eu não venderia o legado dele por dinheiro fácil." Ela estreitou os olhos como se minhas palavras fossem uma afronta pessoal. "Você não tem ideia de como é duro manter essa família unida. Nós cuidamos do seu vovô quando você não estava. Nós o acompanhamos nos últimos dias." "Vocês o cercaram como urubus em volta de uma carcaça", interrompi, a voz mais firme do que eu esperava. "O vovô via tudo, sabia de tudo, e mesmo assim escolheu confiar em mim." Cláudio finalmente falou, a voz mais baixa, quase cansada. "E o que pretende fazer agora, Daniel? Manter o sítio trancado? Não acha que é melhor vender e acabar com essa disputa de uma vez?" Sorri amargo. "Não se trata de dinheiro, tio. Trata-se de memória, de história, de família. Algo que vocês esqueceram faz tempo." O advogado nos observava em silêncio, como um juiz aguardando a sentença. Helena se afastou, bufando, e André, furioso, atirou o testamento oficial de volta na mesa. "Isso não vai ficar assim. Eu vou atrás de advogados, vou impugnar esse documento, vou provar que você não passa de um oportunista." "Vá atrás de quem quiser.
Mas saiba que quanto mais você tentar, mais vai se expor. E quando todos souberem o que vocês tentaram fazer comigo, não vai haver advogado no mundo que limpe essa sujeira. A ameaça não era apenas um blefe. Eu ainda tinha mais cartas guardadas, registros, provas, recados escritos pelo meu avô que mostravam claramente sua desconfiança em relação a eles. Mas ainda não era a hora de revelar tudo. O clima ficou insustentável. Helena puxou Cláudio pelo braço e se dirigiu à porta, mas antes de sair, virou-se para mim com um olhar frio. Você acha que venceu, Daniel? Mas mal começou essa guerra. Então os três se retiraram, deixando apenas o eco das suas palavras e a tensão suspensa no ar. O advogado me olhou sério. Você precisa ter cuidado. Eles não vão aceitar isso facilmente. Assenti. Eu sei. Por isso vou me preparar. Se eles querem guerra, vão descobrir que não sou mais o garoto silencioso que eles sempre desestimaram. Os dias que se seguiram ao encontro no cartório foram de um silêncio sufocante dentro de mim. Eu havia mostrado apenas a ponta do que estava prestes a revelar, mas a reação de meus tios me deixara claro que a batalha seria dura. Júlia, sempre atenta, percebia minhas noites mal dormidas e minhas idas constantes ao escritório improvisado que montei no quarto dos fundos. Ali, cercado de caixas, pastas e papéis amarelados, eu mergulhava em cada detalhe, buscando brechas que pudessem me fortalecer. Certa manhã, encontrei um registro bancário antigo do meu avô. Ele havia transferido uma quantia significativa de dinheiro pouco antes de adoecer gravemente. O destino dessa transferência era curioso. Uma conta conjunta em nome dele e da minha mãe, Helena. Aquilo me acendeu um alerta. Se esse dinheiro havia sido colocado à parte, talvez houvesse a intenção clara de que fosse resguardado para mim, ou no mínimo, para sua filha. A pergunta era, onde estava esse valor agora? Contei a Júlia sobre a descoberta, e ela reagiu com um brilho nos olhos. E isso pode ser a chave, amor. Se conseguirmos rastrear esse dinheiro, talvez fique claro que houve má fé quando te excluíram do testamento. Eles sabiam, eles esconderam. Mas encontrar respostas não seria simples. Meus tios tinham recursos, contatos e, sobretudo, a confiança cega de muitos moradores da cidade pequena onde o sítio ficava. Eles eram vistos como os herdeiros legítimos, os responsáveis pela manutenção da tradição da família, enquanto eu era apenas o sobrinho problemático que passara tempo demais afastado, supostamente sem contribuir com nada. Um dia, decidido a confrontar, bati na porta de Luiz, o mais velho dos irmãos. Ele me recebeu com o mesmo sorriso frio de sempre. Veio pedir desculpas, finalmente? Talvez ainda haja tempo de te deixarmos com uma parte simbólica, só para não dizer que ficou sem nada. Engoli o veneno das palavras e respirei fundo. Eu não vim pedir nada, Luiz. Vim avisar. Tenho documentos, provas, e estou disposto a levar tudo à justiça. Você e seus irmãos acham que me eliminar do testamento resolveria, mas esqueceram que meu avô nunca foi homem de deixar brechas. Ele confiava em mim mais do que vocês imaginam. O olhar dele mudou por um instante, rápido demais para ser disfarçado. Era medo, ainda que tentasse esconder atrás do sarcasmo. Você sempre foi um sonhador, sobrinho, mas sonhar não coloca comida na mesa. Vamos ver até onde vai com essas provas. Saí dali com a certeza de que estava no caminho certo. E naquela noite, ao lado de Júlia, decidi. A partir de agora não recuaria 1 centímetro. O inventário estava marcado, e seria lá que eu abriria a pasta com todas as provas que vinha reunindo. O que eu ainda não sabia é que entre os papéis havia um segredo que mudaria não só a divisão da herança, mas toda a história da minha família. Um segredo que meu avô havia guardado com unhas e dentes, e que agora estava prestes a explodir diante de todos. Naquela madrugada, o silêncio da casa era cortado apenas pelo som insistente da chuva batendo contra as telhas antigas. Eu estava sozinho no quarto dos fundos, a mesa tomada por papéis, quando resolvi abrir uma pasta de cor azul marinho que até então tinha passado despercebida. O selo no canto trazia o nome do cartório da cidade vizinha.
e dentro dela encontrei uma escritura que não constava nos registros do inventário que meus tios apresentaram. Meus olhos correram pelas linhas formais e o coração disparou. Ali estava descrita a transferência de uma parte do sítio, justamente a área mais fértil, próximo ao rio, em nome de minha mãe, Helena, feita 2 anos antes de meu avô falecer. O detalhe que gelou meu corpo foi a cláusula que seguia: em benefício direto e exclusivo de seu filho Pedro, para garantia de futuro e sustento. Era a prova incontestável de que meu avô havia sim pensado em mim, e não apenas como um gesto simbólico. Ele havia planejado de forma clara e registrada que eu fosse o verdadeiro herdeiro daquela parte da propriedade. E meus tios, de alguma maneira, haviam ocultado esse documento durante todo o processo. Quando mostrei a Júlia, ela levou as mãos à boca, incrédula. Pedro, isso muda tudo. Isso não é só uma prova, é um testamento dentro do testamento. Eles esconderam de propósito. Senti o peso da descoberta se transformar em um misto de raiva e esperança. Raiva por ter sido tratado como invisível, por terem mentido, apagado minha história e me reduzido a um estorvo. Mas também esperança, porque finalmente tinha em mãos algo que não podia ser ignorado. Na manhã seguinte, decidi procurar um advogado de confiança. O Dr. Álvaro, um homem calmo de fala firme, examinou cada linha do documento com atenção. Quando terminou, ajeitou os óculos e me encarou. Pedro, isso aqui é sólido. Se esta escritura foi registrada, ela é legal e válida. O que seus tios fizeram foi crime. Mas preciso te alertar. Eles não vão cair sem lutar. Esteja preparado para enfrentar difamações, ataques, até mesmo chantagens. Você está disposto a ir até o fim? Respirei fundo, sentindo o peso da decisão. Doutor, não tenho outra escolha. Minha mãe morreu acreditando que eu não tinha direito a nada. Eu não vou permitir que a memória dela seja manchada por essas mentiras. Ele assentiu com um leve sorriso. Então, prepare-se. No dia do inventário, essa escritura será a arma que pode virar o jogo. Mas você precisa estar pronto para as consequências. E eu sabia que as consequências seriam pesadas. Porque ao abrir aquela pasta diante de todos, não seria apenas uma disputa por terras e bens, seria o início de uma guerra aberta contra a própria família. O salão do fórum estava cheio. O ar parecia mais pesado que o normal, como se cada olhar carregasse julgamentos silenciosos. Meus tios, Antônio e Clara, chegaram cedo, vestidos de forma impecável, acompanhados por seus advogados. A expressão deles era de confiança absoluta, como se já soubessem o desfecho antes mesmo de começar. Eu, por outro lado, estava nervoso, mas firme. Júlia estava ao meu lado segurando minha mão com força, como se quisesse me lembrar que eu não estava sozinho. E lá estava também o Dr. Álvaro, carregando uma pasta preta que guardava o documento que poderia mudar tudo. O juiz iniciou a sessão lendo os pontos principais do testamento registrado, aquele mesmo que me deixava de fora por completo. A cada palavra, eu sentia o estômago revirar e os olhares de desprezo dos meus tios se tornavam cada vez mais insuportáveis. Excelência! Começou o advogado de Antônio, com voz firme e confiante. Meu cliente apenas deseja que a vontade do patriarca seja respeitada. Pedro não foi incluído por decisão expressa de seu avô. É doloroso, mas é a realidade. O resto é apenas tentativa de criar conflitos desnecessários. As palavras me atravessaram como facas. Meus tios fingiam piedade, mas por trás havia um orgulho cruel, como se me ver humilhado fosse o verdadeiro prêmio. Foi então que o Dr. Álvaro pediu a palavra. Ele se levantou devagar, tirou da pasta a escritura azul marinho e a colocou sobre a mesa do juiz. O salão pareceu silenciar de imediato. Com todo o respeito, Excelência, a realidade apresentada aqui não está completa. Este documento, registrado em cartório há 2 anos, prova que o senhor João,
pai dos envolvidos, destinou parte significativa do sítio em favor direto de seu neto Pedro, aqui presente. Trata-se de escritura pública válida e registrada. Portanto, a exclusão dele do inventário é uma fraude deliberada. O impacto foi imediato. Clara levou a mão à boca surpresa, enquanto Antônio ficou vermelho, batendo a mão na mesa. "Isso é mentira! Esse documento é falso!" gritou, sua voz ecoando pelo salão. O juiz levantou as sobrancelhas, visivelmente surpreso, e pediu calma. Ordenou que o documento fosse analisado de imediato. O silêncio voltou, mas agora era outro silêncio. Um silêncio pesado de quem percebe que a verdade começa a escapar entre os dedos. Enquanto o perito conferia os selos, assinaturas e registros, meu coração parecia um tambor dentro do peito. Júlia apertava minha mão ainda mais forte, sussurrando baixinho. "Você conseguiu, Pedro. Eles não vão sair impunes." Antônio e Clara se olharam, nervosos, e pela primeira vez eu vi medo nos olhos deles. Naquele instante, percebi que o jogo realmente havia mudado. Mas também compreendi que ao expor aquele documento, eu não apenas reivindicava um direito. Eu estava abrindo feridas profundas em uma família que já se despedaçava. E não havia como voltar atrás. O perito terminou de conferir os documentos, examinando cada selo, assinatura e registro no cartório. O ar do salão estava carregado de tensão, e eu podia sentir cada olhar em cima de mim. Finalmente, ele ergueu a cabeça e disse, com a voz firme: "Excelência, posso confirmar que a escritura apresentada por Pedro é autêntica. Todos os registros são legítimos e válidos, sem qualquer indício de falsificação." O efeito foi instantâneo. Helena, minha mãe ausente, não estava presente para ver isso, mas era como se sua voz ecoasse em aprovação no meu coração. André, que havia acompanhado a disputa como um dos advogados de meus tios, ficou boquiaberto. Cláudio e Clara não sabiam para onde olhar. Pela primeira vez, não havia mais argumentos que pudessem sustentar suas falsas acusações. "Então isso significa..." começou Antônio, gaguejando, incapaz de terminar a frase, como se fosse engolido pela própria vergonha. "Sim", respondi, mantendo a calma. "Significa que todas as tentativas de me excluir do que é meu por direito foram em vão. Meu avô confiou em mim e planejou que eu fosse o legítimo herdeiro desta parte do sítio." Clara se levantou, a voz tremendo de raiva e desespero. "Isso não vai ficar assim. Vocês vão me ouvir na justiça, vamos apelar, vamos..." O juiz ergueu a mão, exigindo silêncio. "O tribunal reconhece a validade do documento apresentado e, portanto, qualquer tentativa de impugnação será analisada como tentativa de fraude. Pedro está legitimamente incluído no inventário com todos os direitos correspondentes." A raiva e o desespero nos olhos de meus tios me deram uma sensação estranha. Uma mistura de triunfo e tristeza. Vitória amarga, porque aquela batalha que vencemos revelou o pior lado deles, e a confiança familiar, já frágil, parecia irremediavelmente quebrada. André tentou se aproximar, mas minha postura firme e o olhar decidido o fizeram recuar. "Não há mais o que discutir, André. A verdade está à vista de todos." O advogado do cartório pegou a pasta e começou a registrar formalmente a inclusão do documento no processo. Cada assinatura e carimbo reforçava a minha legitimidade, enquanto meus tios permaneciam imóveis, incapazes de reagir de forma coerente. Júlia me abraçou, com lágrimas nos olhos. "Você conseguiu, Pedro. Eles não podem mais negar. Eles tentaram, mas a verdade sempre aparece." Sorri, sentindo uma onda de alívio e empoderamento me invadir. Sabia que o caminho adiante ainda teria obstáculos, mas finalmente estava armado com a prova que justificava não apenas meu direito, mas a minha dignidade e o respeito da memória do meu avô. Quando saímos do fórum, o ar parecia mais leve. A chuva que caíra naquela manhã havia parado, e os raios de sol iluminavam o caminho como se o próprio universo reconhecesse nossa vitória. Ainda havia conversas a serem feitas, explicações a serem exigidas, e, acima de tudo,
uma reconstrução da confiança que me fora negada. Mas uma coisa era certa: a verdade havia vencido, e os segredos que meus tios tentaram esconder não tinham mais força contra a realidade. O peso da injustiça começava a dissipar, substituído pela certeza de que, ao defender o que era meu por direito, eu não apenas resgatava minha herança, mas também minha identidade e o respeito da memória do meu avô. O sol da tarde invadia o salão do fórum quando o juiz encerrou oficialmente a sessão. O coração batia acelerado, mas agora com uma sensação diferente. Alívio misturado com a força tranquila de quem finalmente provou a própria verdade. Meus tios permaneciam sentados, abatidos, com a raiva e a frustração estampadas no rosto. Não havia mais palavras, nem recursos imediatos que pudessem apagar a realidade comprovada. Júlia segurou minha mão com firmeza enquanto saíamos do prédio. Lá fora, o ar fresco parecia limpar não apenas o suor e a tensão, mas também a sombra que aquela disputa havia lançado sobre minha vida por tantos anos. Caminhamos em silêncio, cada um absorvendo a magnitude do que acontecera. "Você sabia que tudo isso iria acontecer?" perguntou ela finalmente, olhando nos meus olhos. "Nunca com tanta certeza", respondi com uma mistura de cansaço e orgulho. Mas eu sabia que tinha algo que eles não poderiam negar. E no fim, meu avô estava certo. Ele confiou em mim. O peso que carregava desde a adolescência, desde que os primeiros sinais de injustiça surgiram, começou a se dissipar. Recordei todas as vezes em que me senti invisível, ignorado, e como cada mentira contada pelos meus tios parecia corroer não apenas meu direito, mas minha identidade. Mas agora, com o documento em mãos e a justiça a meu favor, sentia que havia recuperado algo muito maior do que bens materiais: a minha dignidade. Ao voltar para casa, refleti sobre a fragilidade das relações familiares quando dinheiro e interesses se misturam. Meus tios haviam se deixado cegar pela ganância, e a memória do meu avô, que sempre prezou pela justiça e pela verdade, havia sido usada como escudo e alvo. Mas a verdade prevaleceu, e essa lição seria marcada para sempre em minha vida. Júlia me abraçou, e pela primeira vez em muitos anos, senti uma paz genuína. "Agora, podemos reconstruir, Pedro. E esta vitória não é apenas nossa, é do seu avô, da memória dele e da sua coragem." Sorri e percebi que ela estava certa. A herança física, o sítio, era apenas uma parte da vitória. Mais importante ainda era a restauração do que sempre me pertenceu: a confiança, a certeza de que não seria subestimado e a sensação de justiça cumprida. Naquela noite, sentado no quintal do sítio, senti a brisa tocar meu rosto. Olhei para o horizonte e imaginei meu avô observando, satisfeito. E percebi que, embora a batalha tivesse sido árdua e os confrontos dolorosos, o que realmente permaneciam eram os valores que ele havia deixado: verdade, justiça e coragem. Enquanto o sol se punha, compreendi que a vida não era apenas sobre heranças ou propriedades. Era sobre não permitir que ninguém apagasse a sua história, sobre defender o que é certo e sobre reconhecer a força que habita dentro de cada um de nós. E, finalmente, depois de tantos anos de injustiça e silêncio, senti-me livre. Livre não apenas para reivindicar o que era meu, mas para viver com a certeza de que a verdade sempre prevalece, mesmo diante dos maiores desafios. O passado havia sido doloroso, mas o futuro agora pertencia a mim, e eu estava pronto para escrevê-lo com dignidade, coragem e a memória viva do meu avô ao meu lado.